esqueci de pôr para gravar. E esqueci de compartilhar a tela. Ok, então, aquelas primeiras palavras não ficarão para a eternidade. Vamos começar daqui. Classificador ótimo de Bayes. Vocês já estão vendo a minha tela? Eu imagino que sim, né? Deixa eu ver aqui. Sim. Sim, é. Ok, então, engraçado, por que eu não consigo visualizar a tela como... Aqui. No teclado não está indo. Bom, então vamos lá. É o classificador ótimo. Vamos começar falando, revendo, relembrando o que é exatamente essa classificação ou classificação supervisionada. E a gente vai começar com a situação mais simples, onde a gente tem apenas duas classes. Então, indivíduos, itens, são amostrados de uma certa população de itens e ela está particionada em duas classes disjuntas. Uma é a subpopulação número 1, que eu vou denotar por esse P1 aqui, e a outra, a subpopulação número 2, que é P2. Então, todo indivíduo, ou ele vem do POP1 ou do POP2, não tem outra opção. Então, todo indivíduo pertence a uma das duas subpopulações e nenhum indivíduo pertence a duas classes ao mesmo tempo. Essa é a ideia fundamental. Os exemplos, tem muitos, porque é uma tarefa muito comum. A gente já aprendeu alguns desses exemplos aqui para trás no nosso curso, mas vamos rever alguns deles. Então, risco de crédito. Empresas tomadoras de empréstimo em um banco, numa instituição financeira. Então, P1 seriam as empresas que significam créditos bons, aquelas empresas que você pode fornecer o empréstimo para elas, que elas vão te pagar dentro do prazo. P2 são as outras, as que você vai ter problema para receber o dinheiro. Crânios num sítio arqueológico, né? Restos, pedaços de crânio, cada um dos pedaços pode ser classificado como um pedaço que vem de um homem ou de uma mulher, masculino ou feminino. A partir do pedaço, você gostaria de classificá-lo numa dessas categorias. Saúde, pessoas que têm úlcera ou pessoas que não têm úlcera. Você gostaria de classificar essas pessoas em úlcera e sem úlcera, sem precisar abrir a pessoa, com base apenas em alguns estudos e ensaios, resultados de exames diagnósticos. Mulheres com e sem câncer de mama, a partir, por exemplo, de imagens. Análise de textos de 2 participantes do movimento de independência dos Estados Unidos. Esses 2 indivíduos, Alexander Hamilton e o James Madison, eles eram, no movimento de independência dos Estados Unidos, eles escreveram vários textos para os jornais e vários desses textos eram assinados, alguns pelo James Madison e outros pelo Alexander Hamilton. Foram textos muito importantes para sedimentar as ideias da independência e organizar o trabalho e os argumentos a favor do movimento de independência. Entretanto, alguns dos textos que restaram aí na literatura, não se sabe, eles não foram assinados. Então, não se sabe se foram escritos por esse cara, pelo Madison, ou pelo Hamilton. E o objetivo seria tentar ver se, a partir do texto que você sabe, alguns do Madison, alguns do Hamilton, se você consegue esses textos não assinados, você consegue identificar qual dos 2 escritores que realmente escreveu aquele texto. 2 espécies de flor, então você tem flores que vêm ou de uma espécie íris setosa ou de outra, íris virgínica. Eu só estou interessado nessas 2 espécies aqui, então todo item que eu vou analisar agora ou no futuro tem de vir de um desses 2 subpopulações. Outras espécies de flor não me interessam nesse estudo. Os usuários de um website, os grupos que clicam num certo assunto e indivíduos que não clicam. Eles chegam na página e, dado que chegou na página, eles se subdividem em dois grupos. Aqueles que clicam num certo anúncio e aqueles que não clicam.
Alunos de um curso online, P1, são os alunos que evadem, saem no meio do curso, e P2, os alunos que completam o curso. Então, você tem várias situações em que a população de indivíduos pode ser classificada em duas subpopulações de interesse. Em cada indivíduo, a gente mede um conjunto de P variáveis, ou features, x1, x2, xp. E com base nas medições em x, a gente quer inferir se o x pertence a P1 ou se x pertence a P2. Observa que não tem aqui a própria classificação de qual população esse indivíduo está vindo. O que você quer é, a partir desses atributos, dessas features, descobrir ou aprender uma regra matemática, g de x, que vai predizer se o indivíduo pertence à classe P1 ou à classe P2. Observa que esse g de x é uma função matemática. G é uma função matemática. Você recebe o vetor e o g cospe dois números, dois valores, 1 ou 2. População 1, população 2. É isso que o g de x faz. Se você tiver dois indivíduos com o mesmo x, o mesmo vetor, o g para os dois será o mesmo. Essa regra ela vai ser utilizada para predizer a classe de novos itens para os quais a gente conhece o x, mas não conhece a classe a qual eles pertencem. E como que a gente vai aprender essa regra? A gente vai construir essa regra de classificação usando uma amostra que tem as classes conhecidas. A amostra ela vem rotulada com a sua classe. Isso aqui é chamado label, ou o rótulo, né, da classe do indivíduo. Então, a ideia é a seguinte, você tem aqui um conjunto de itens, M1, e depois um outro conjunto M2. Esses conjuntos, esse primeiro conjunto de M1 itens, todos eles pertencem à classe ou população 1. Você sabe disso, isso é conhecido. E para cada um desses indivíduos, você vai listar os atributos que você gostaria de usar no futuro para predizer a classe. Então, evidentemente, você vai colocar aqui coisas que você acha que estão associados com essa capacidade de predizer, com informações que, de alguma maneira, dão informação sobre a classe, a categoria a qual pertence o item. Do mesmo jeito, aqui embaixo, você vai ter M2 itens, que são todos eles vindo da classe 2, e você tem as mesmas medições, os mesmos atributos, os mesmos P atributos, mas aqui sobre os indivíduos distintos. E para que a gente quer isso? A gente quer isso para itens que vão entrar nessa linha aqui de baixo. É o novo item. Esse novo item, ele tem uma classe desconhecida. Eu não sei qual é a classe. Por que eu não sei? Porque talvez essa classe só vai ser conhecida no futuro, porque para conhecer a classe eu preciso fazer um procedimento cirúrgico invasivo no indivíduo, porque custa muito dinheiro conhecer essa classe, porque às vezes é impossível conhecer a classe exatamente desse indivíduo. Às vezes é antiético também. E você vai tentar fazer isso com os atributos desse novo item. Então, você quer usar aquela regra que você aprendeu, aquela G de X, você vai pegar esses caras aqui, o vetor X estrela agora, aplicar a função G nesse vetor X estrela, e aí predizer aqui o rótulo, ou label, que esse novo item deveria ter. Então, em todas aquelas situações que a gente... Algumas das situações que a gente viu antes, vamos passar rapidamente. No risco de crédito, as empresas são tomadoras de empréstimos, você tem as empresas que significam créditos bons, as empresas que vão significar créditos ruins, e aqui um conjunto de variáveis que eu poderia usar. Porcentagem do empréstimo frente ao faturamento anual da empresa, o tempo que a empresa tem como cliente, o número de empréstimos anteriores que foram pagos a tempo, o saldo mensal. Crânios, um sítio arqueológico, você poderia ter a circunferência, a largura e a altura do crânio. Provavelmente várias dessas medidas aqui são medidas com uma imprecisão. Vários dos crânios eles são quebrados, são só pedaços, e a partir desses pedaços você tem que inferir o que seriam esses tamanhos aqui do homem, mulheres, etc. Pessoas com úlcera ou sem úlcera, então você pode medir, por exemplo, você pode tentar identificar se medidas de personalidade ou de psicológicas, medidas do grau de ansiedade,
um grau de perfeccionismo que a pessoa tem, o sentimento de culpa dela, o grau de dependência, se esse tipo de variáveis está associada com a presença de úlcera ou não úlcera no indivíduo. Nos textos do Madison versus o Hamilton, há frequências de palavras distintas e o comprimento das sentenças, por exemplo, poderiam ser úteis. Talvez um desses indivíduos aqui ele escreva sentenças mais longas e outro escreva sentenças mais curtas, e além disso, alguns deles podem gostar de usar certas palavras que o outro usa pouco ou usa menos. E assim por diante. Eu não vou falar aqui dos outros exemplos. Aqui eu já falei sobre isso daqui anteriormente, eu estou só revisando essas ideias de classificação, então passando realmente rápido, mas eu espero que você leia esses slides depois com mais calma, porque a gente já viu isso quando eu falei lá atrás de árvore de classificação. Por que a gente quer predizer a classe desse novo item? Ela pode ser conhecida apenas no futuro, a classe ela não é conhecida com certeza, obter a classe no novo item pode significar destruir o item. Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, vou fazer alguns desenhos aqui, imaginando que a gente tem apenas duas variáveis, x1 e x2, dois atributos, e as populações elas estão aqui colocadas no espaço dessas variáveis, localizadas, posicionadas, são dados aleatórios, mas vamos imaginar que eles estão separados o suficiente para que seja uma tarefa fácil essa de identificar um novo indivíduo. Então, a situação, esse desenho aqui é só para ilustrar a situação geral. Imagina que a gente tem um vetor de atributos, não precisa ser duas variáveis apenas. A população número 1, dado que o indivíduo pertence à população número 1, esse vetor x segue uma distribuição de probabilidade F1, que nesse desenho aqui significa que é uma distribuição de probabilidade que está concentrada nessa região. Essa elipse aqui é para representar que, se você gerasse no computador ou pegasse uma amostra de indivíduos, eles estariam em torno desse ponto μ1 e se afastando aqui para lá ou para cá e com uma certa correlação entre essas duas variáveis, por isso que a elipse está meio inclinada aqui. Já a população número 2, ela está localizada nessa outra região do espaço das variáveis. Então, em princípio, não é uma coisa tão difícil você dizer se o indivíduo vem da população 1 ou da população 2. Boa parte dos indivíduos da população 1 caem nessa elipse, boa parte dos indivíduos da população 2 caem aqui. Então, se um novo item estiver nessa região, ele provavelmente é da população 2. Se ele estiver nessa região, provavelmente ele é da população 1. Nós vamos assumir aqui que, só para fazer exemplos, e está sempre colocando essas elipses, que a F1 tem uma certa distribuição gaussiana, com uma média e uma matriz de variância e covariância, e o F2 também, mas essa suposição de gaussiana não é necessária no resto da aula. Vocês vão ver que eu vou o tempo todo estar falando só de F1 e F2, só de vez em quando eu posso fazer algum desenho ilustrando com a normal multivariada, mas essa suposição de ser gaussiana não é necessário. A distribuição pode ser qualquer uma. O teorema que a gente vai ver é um teorema absolutamente geral. Então, com base na amostra rotulada, a gente pode obter estimativas dos valores esperados das distribuições F1 e F2, simplesmente tomando a média aritmética de cada variável dentro de cada classe. Então, você tem um bando de gente da classe P1, da população número 1, você vem aqui, você pega todas as variáveis, a coluna de dados, né, do primeiro atributo daquela população e tira a média deles. Está aqui, ó. Essa é a média da variável 1 na população 1. Essa daqui é a média da variável 2 na população 1. Essa daqui, x barra 3, é a média da variável 3 na população 1. Isso gera, então, um vetor de médias para a população 1. Que é uma estimativa do vetor μ1 chapéu. A mesma coisa a gente vai fazer com o grupo 2. No grupo 2 eu vou calcular as médias de cada um dos atributos. Então, a variável 1 na população 2, a variável 2 na população 2, a variável 3 na população 2, cria um vetor de médias e está aqui um M2. Então, ao fazer isso,
Além disso, a gente pode também estimar as matrizes de covariância sigma 1 e sigma 2 com as amostras rotuladas. Então, por exemplo, para a classe 1, você estima as variâncias ou os desvios padrão de cada uma das variáveis, da variável 1, da variável 2, da variável P, dentro da população 1. Vão ser as variâncias amostrais, né? A gente já tem uma fórmula para isso. E a covariância também entre a variável 1 e 2. Você faz o gráfico, o scatterplot da variável I e da variável J dentro da classe 1, separando os indivíduos da classe 1, e obtém, então, a correlação entre a variável I e a variável J dentro da população 1. Depois você faz a mesma coisa com a população 2. Então, tendo feito isso, vamos imaginar agora que a gente está aqui com a situação de ter um novo item. Eu estou supondo só duas variáveis. Então, x aqui é o novo item. Ele está aqui nessa posição. Aqui está o valor médio, né? A nossa aproximação. Eu não observo a classe de x, eu tenho ele posicionado aqui, e eu estou aqui numa situação um pouco mais difícil, né? Tem um x que está a meio caminho entre a média aproximada da população 1, esse Mi1 aqui, na verdade, é o Mi1 chapéuzinho, né? Que eu obtive com a amostra rotulada, e esse Mi2 aqui com a média da população 2, dos indivíduos que têm rótulo 2, e o x está aqui no meio do caminho. Então, como é que você poderia alocar esse x a uma das duas categorias? Ele tem que ser jogado ou na categoria 1 ou na categoria 2. Olha a distância do novo item aos vetores M1 e M2, Mi1 e Mi2, e parece, então, razoável alocar x à população 1, porque a distância entre x e Mi1 é menor do que a distância entre x e Mi2. Na verdade, isso não é uma boa ideia, porque a gente aprendeu que distância no mundo da análise de dados não deveria ser a distância euclidiana. Eu agora redesenhei esse desenho aqui, né? Fiz esse novo desenho colocando os pontos da amostra rotulada que a gente tem. Então, estão aqui. O Mi1 está aqui, o Mi2 está aqui, seu valor médio. Aqui estão os pontos da população rotulada com o rótulo 2. Aqui estão os azuis, são os pontos do rótulo 1. E aqui está um novo item. Se você olhar a distância euclidiana, esse cara está mais perto do ponto azul do que do ponto vermelho, do que da média dos vermelhos. Então, parece, se você fosse basear simplesmente na distância euclidiana, que você deveria pegar esse x e jogar ele para a população número 1. No entanto, dá para ver aqui, pela estrutura estatística dos dados, que, embora esse cara, x aqui, não seja um ponto muito concentrado aqui perto da média da população número 2, ele está dentro da zona de influência da população 2, da zona de pontos, né? É um ponto meio extremo na população 2, mas ele naturalmente está fazendo parte desse grupo vermelho aqui. E a chance dele, na verdade, estar vindo da população azul parece ser muito pequena. Esses pontos azul estão altamente concentrados aqui, eles têm uma variabilidade diferente da população 2. A população 2 parece se espalhar muito em torno da sua média, principalmente nessa direção, né? Na população 1, eles estão mais apertadinhos aqui, todos nos dois eixos aqui, né? Eles estão mais apertadinhos em torno do ponto azul, mas esse X está claramente fora da zona da região onde aparecem dados da população 1. Então, se a gente precisa levar em conta as correlações, a gente precisa olhar a distância estatística ou a distância de Mahalanobis do novo item X a cada um dos dois centros. Olhar a distância euclidiana não é uma boa ideia. A gente já viu isso anteriormente, né? Um dos pontos importantes desse curso é entender essa distância estatística. É aquela ideia de que, por exemplo, nessa distribuição dos dados aqui, você olhar os pontos azuis e vermelhos como sendo pontos igualmente distantes desse ponto central não é uma boa ideia. Os pontos vermelhos parecem estar muito mais distantes do ponto de vista estatístico dessa população, desse grupo de pontos, do que os pontos azuis. Então, a gente já aprendeu isso, não vou voltar aqui, esses slides são os mesmos que a gente viu anteriormente, então estão aqui só para sua conveniência, porque é fundamental você rever esses slides, então eu pus eles aqui de novo, mas a ideia, então, era da distância de Mahalanobis,
era de olhar a distância em termos da distância que usa essas elipses como sendo os lugares geométricos dos pontos que estão a igual distância do valor central, do ponto médio aqui da nuvem, né, do ponto central da nuvem. Então, a distância euclidiana em duas direções, eu vou passar rápido aqui, porque é o que a gente já viu. A distância de Mahalanobis, como é que ela era? A distância de um ponto X até o perfil médio da população, de uma certa população, isso aqui é dado por essa matriz aqui, por essa operação matricial, onde o que a gente tem aqui, x menos mi, é o vetor que tem as diferenças de cada atributo em relação ao vetor de médias. Isso daqui é colocado, esse vetor, todo vetor para a gente é um vetor coluna, mas então ele está transposto, então ele está na forma de linha. Aqui é esse mesmo vetor em pé, e agora aqui é a matriz sigma menos 1, que é a matriz inversa, e esse sigma é a matriz de variâncias e covariâncias daquela população que a gente está considerando. Então, como é que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai fazer o seguinte, tem um novo ponto X, você tem uma matriz sigma 1 e um vetor M1 para cada uma das duas populações, e você obteve essas matrizes estimando a partir das amostras rotuladas. Então, tendo as amostras rotuladas, você tem esse vetor μ1, o vetor sigma 1, você pode, então, calcular essa distância desse ponto X ao vetor médio, ao grupo, ao perfil médio da população número 1. Você faz a mesma coisa para ter a distância do ponto X até o perfil médio M2, que é o perfil médio da população 2. E uma regra, então, inicial, a gente já vai daqui a pouco ver que ela tem algumas deficiências e mexer nelas, mas uma ideia inicial, então, que parece bem razoável, e é razoável, é de alocar o X àquela população que tem a menor distância de Mahalanobis, D2. Você vai calcular a distância D2, D ao quadrado, essa daqui é uma distância ao quadrado, da população 1, da população 2, e alocar. Então, está aqui a regra matemática. Você vai lá com a sua amostra rotulada, você calcula um vetor μ1, um vetor sigma 1, um vetor m2, a matriz sigma 2, aí depois você tem lá mais um passo no seu algoritmo que calcula essa distância do x a cada um desses dois pontos m1 e m2, e aí o algoritmo é muito simples, ele faz esse teste aqui. Se a distância do x ao m1 for menor do que a distância de Mahalanobis ao m2, então você aloca o x à população 1. Caso contrário, aloque x à população 2. Então, você vê que essa regra, que é uma regra matemática, o ponto x é aleatório. Então, a única incerteza é quem é esse novo x. Chegou o novo x, acabou. Ela aloca isso aqui, se a amostra estiver fixa, né? A amostra rotulada que você usou para calcular o M1 e M2, se isso não estiver mudando, a regra está fixada. Está lá escrita no algoritmo e ele simplesmente aloca um dos dois grupos aqui. Se você receber dois indivíduos com o mesmo X, a regra vai alocar eles ao mesmo, vai tomar a mesma decisão de alocar a população 1 ou a população 2. Observa que ao fazer esse aqui é um ponto importante agora. Essa regra, que é fácil de ser entendida, ela particionou o espaço das variáveis em duas regiões. Eu vou chamar de região 1, aqueles pontos do espaço em que você jogou a regra decidiu que eles pertencem à população número 1. Ou seja, que a distância de Mahalanobis do X ao M1 foi menor do que a distância dele até o M2. E R2 é o complementar. São todos os outros pontos que, na verdade, serão alocados em população 2, onde essa regra aqui não é válida. Então, o que seriam essas regiões aqui? Uma visão mais intuitiva aqui, agora eu já estou permitindo que tenha uma certa interseção aqui entre as duas populações. Tem umas regiões aqui, alguns pontos, que fica às vezes não é muito óbvio se a gente joga para a população 1 ou para a população 2. Essa daqui é só uma visão bem intuitiva, a gente já vai ver o resultado mais rigoroso logo em seguida, mas a ideia, uma ideia mais ou menos intuitiva, é a seguinte: olha, conecta esses dois pontos aqui, pega um ponto médio entre eles, e depois de fazer isso, considerando a estrutura de correlação
entre as variáveis, que a gente já sabe disso, são aquelas direções principais da elipse, né? As direções, os semi-eixos da elipse. Considerando isso, a gente cria essas duas regiões com essa linha vermelha. Vai ficar mais claro como exatamente a gente está fazendo isso aqui, e não precisa ser essa linha, não precisa ter elipses, né? Vocês vão ver daqui a pouco como que vai ser. Mas a ideia era que, aqui, intuitivamente, eu podia ter pensado nisso. Olha, vamos separar isso daqui, nesses dois grupos. Está aqui o R1, o R2. Essa linha vermelha, ela, na verdade, está criando duas regiões. Aqui, aquela distância, como aqui a estrutura sigma dos dois é idêntica. Eu fiz o desenho das elipses aqui para ser mais ou menos a mesma coisa. Então, os autovetores vão ser mais ou menos os mesmos. A regra, essa regra aqui, que é uma regra genérica, onde que está aparecendo linha aqui? Não tem linha aqui. Mas nessa situação especial que eu estou desenhando, aquela regra ia acabar criando essa linha vermelha como sendo a separação. A região R1 ficaria para cá e a região R2 ficaria para cá. Mas essa daqui é uma ideia muito vaga, muito mal explicada. Como exatamente que essa coisa vai funcionar? Nem sempre vai precisar ser essa linha reta, nem sempre vai ser... Vamos entender isso aqui com um pouquinho mais agora de detalhamento matemático. Então, essa maneira de ver a regra de classificação é muito importante, de pensar na regra, na verdade, como sendo, criando duas regiões no espaço. Então, vamos chamar aqui de, né, o P1 é a população 1, P2 é a população 2, F1 é a densidade do vetor X, caso ele pertença à população 1, F2 é a densidade do vetor X, caso ele pertença a F2. Eu vou supor que dentro de cada classe os dados sigam a distribuição gaussiana, mas isso não vai ser relevante. Isso aqui é só como ilustração em alguns casos. O teorema geral que a gente vai ver é um teorema que não supõe essa hipótese de gaussiana aqui. O que acontece é que eu vou mostrar o que vai aparecer caso eles sejam gaussianos. O que aconteceria se eles fossem gaussianos e eu usasse essa regra que eu mostrei aqui anteriormente. A gente vai ver que vai ficar uma coisa parecida com isso daqui que eu estou desenhando. Então, caso eles sejam gaussianos, no caso gaussiano, você tem a fórmula da densidade de probabilidade. Vocês lembram? Era exponencial, ela caía exponencialmente com a distância do ponto até o ponto central, de acordo com a distância de Mahalanobis. Era a distância de Mahalanobis. Então, caía exponencialmente. E tinha uma constante aqui, que era uma constante para fazer a integral, né, debaixo da superfície ser igual a 1. Então, é só uma constante. Ela é constante em termos do x. Qualquer que seja o ponto x, isso daqui é a mesma coisa. A função f2, supondo que é gaussiana, também tem uma fórmula igual, mas com outro ponto de média, com outra matriz de variância e covariância. Então, se a gente tomar a razão das densidades, espera só um minuto para você entender por que eu estou fazendo isso, mas se a gente tomar essa razão das densidades, você vê que essa razão de densidades... eu cometi um erro aqui nessa... deixa eu voltar aqui. Eu tenho um errinho aqui. Mas é o seguinte, eu vou ter que atualizar. Deixa eu anotar isso aqui. Peraí. Se eu tomar a razão de densidades, então eu estou aqui, né, tem essas duas densidades. Se eu tomar essa F1 dividida pela F2, esse termo aqui são duas constantes que não são iguais, porque esse sigma 1 é diferente de sigma 2, mas se eu fizer isso, o que vai aparecer é uma constante, que não deveria estar cortada aqui, uma constante, isso aqui dividido por isso. De maneira que isso daqui vai ficar igual a uma certa constante aqui, um número constante, multiplicando essa exponencial aqui. A exponencial, né, pode passar lá para cima, o termo passa ali para cima. Então, você vai ter a distância de Mahalanobis de um menos a distância de Mahalanobis do outro.
Quando que eu vou pensar numa regra de decisão diferente da anterior. Diferente da anterior, que estava falando assim, olha a distância de Mahalanobis e aloca se for lá. Alguém vem e sugere uma outra regra agora que fala assim, não, não, não. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar a densidade da população 1 com a população 2. Se essa quantidade aqui, se essa razão for grande, significa que o ponto tem muito mais chance de vir da população 1, a probabilidade de ter um ponto similar a esse ponto X é muito maior na população 1 do que na população 2. Então, em vez de me basear naquela distância de Mahalanobis, por que não olhar para isso daqui, para essa razão? É verdade. Então, se isso daqui for grande, eu vou jogar na população 1. É outra regra. Então, vou olhar aqui. Aqui eu estou colocando 1 porque eu fiz esse erro aqui de assumir que as constantes eram iguais. Na verdade, então, é o seguinte. Eu vou colocar um ponto de corte aqui, um valor que eu suponho grande. Então, se esse cara aqui de cima for maior do que esse outro aqui, sei lá, por exemplo, 2 vezes, vamos supor que aqui seja 2 ou 3, se isso daqui for maior do que isso, for maior um certo valor, o que isso implica do lado? Bom, como você vai ter aqui, é um K vezes essa exponencial. Então, para isso daqui ser grande, quais são os pontos X tais que isso daqui fica maior do que essa constante? São os pontos X aonde essa distância vai ser menor do que essa outra distância multiplicada por uma constante. Faltou a porcaria da constante aqui, tá, gente? Então tem uma constantezinha aqui. Aliás, somado uma constante. Então, no caso gaussiano, o conjunto dos pontos X, tais que essa densidade seja maior do que essa, é o mesmo conjunto dos pontos em que uma distância é menor do que a outra distância mais uma constantezinha. Faltou a constantezinha aqui. Então, no caso gaussiano, se, por exemplo, as densidades, a matriz de correlação for idêntica, isso aqui, a constante pode cortar. E, aliás, eu acho que eu vou fazer isso. Em vez de eu ficar explicando o tempo todo que tem uma fórmula errada, você imagina que tem essa matriz de variâncias e covariâncias é a mesma nas duas populações. Se ela for a mesma, então essas constantes são iguais. Acho que fica mais fácil assim. Porque não é nem esse o caso que eu vou querer daqui a pouco. Então, ao tomar essa razão, a constante vai se cancelar, lembrando aqui que o sigma 1 vai ser igual ao sigma 2, eu vou ter aqui, isso aqui vai ficar simplesmente igual à exponencial dessas distâncias, então, isso daqui ser maior do que 1, quer dizer, essa densidade no ponto X ser maior do que essa outra no ponto X é o ponto novo, o novo item que entrou. Isso aqui é maior do que isso, se só se essa coisa aqui é menor do que essa, para que isso daqui fique maior do que 1. Então, no caso gaussiano, o conjunto R1 dos pontos X, tais que F1 é maior do que F2, é o mesmo conjunto de pontos em que essa distância é menor do que essa outra aqui. Tem que assumir que o sigma 1 é igual ao sigma 2. Então, no caso gaussiano, definir a região de classificação AP1 usando a razão de densidades é matematicamente equivalente a definir usando as distâncias de Mahalanobis. E, só um pouquinho, só um segundo aqui, gente. Recebi uma notícia que parece meio urgente aqui, uma mensagem. No caso gaussiano, então, definir essa regra de classificação usando a razão de densidades é matematicamente equivalente a definir usando as distâncias de Mahalanobis. Então, tem uma imprecisãozinha aqui, isso aqui que eu estou escrevendo está tudo correto se essa matriz sigma 1 for igual a sigma 2. Se elas forem diferentes, você teria que somar mais uma constantezinha aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é que basear a sua regra na distância de Mahalanobis, usando talvez mais uma constante, ou basear na razão de densidades, é matematicamente equivalente no caso gaussiano. A pergunta agora é assim, e se o X não seguir uma gaussiana, que nem sempre vai seguir, tem várias situações que isso não vai poder ser verdade,
O que a gente pode usar para definir a R1? E faz alguma diferença? Tem diferença entre usar uma e outra? Então, no caso não gaussiano, suponha que a gente conheça a densidade X dentro de cada classe, que é, então, a F1 e a F2. E imitando o que a gente descobriu no caso gaussiano, a gente pode escolher R1 como sendo esse conjunto de pontos aqui do RP. Então, eu descobri como é que eu deveria funcionar no R1, no caso gaussiano, então eu vou tentar fazer a mesma coisa aqui no caso não gaussiano. Eu vou chamar de R1 o conjunto de pontos, então a região que eu vou jogar, se o ponto X cair nesse conjunto aqui, que conjunto é esse? É aquele conjunto de pontos em que a densidade da população 1 é maior do que a densidade da população 2. Se isso acontecer, eu jogo na população 1. Se não acontecer, eu jogo na população 2. A outra opção, método 2, quando as amostras forem grandes, eu posso, com as amostras rotuladas, obter boas aproximações para os vetores esperados, para as matrizes sigma 1 e sigma 2, e aí, para cada ponto, calcular as distâncias de Mahalanobis e definir a região R1 com essa outra regra aqui, que não tem que ser igual a essa daqui de cima. Se a distribuição, a densidade não for gaussiana, essas duas coisas não serão equivalentes, não serão iguais, não serão a mesma coisa. Existem outros métodos ainda. Você poderia pensar no método de árvore de classificação, que a gente aprendeu lá no início, ou florestas aleatórias, ou SVM, vários métodos, ou um método de rede neural. Então, para esse caso aqui, em que eu estou usando só esses dois métodos, eles coincidem no caso gaussiano, gerando a mesma região R1, mas não no caso não gaussiano. Então, qual dos dois métodos é o melhor no caso não gaussiano? É melhor usar a razão de densidades ou a distância de Mahalanobis? Existiria um terceiro método, melhor ainda do que qualquer um desses dois que está aqui em cima, para o caso não gaussiano, ou mesmo no caso gaussiano? Talvez um terceiro método ele pode ser usado nesse método, no caso gaussiano também. Será que vai existir um método imbatível, insuperável, o melhor de todos, possíveis e imagináveis, por mais criativos que a gente seja? Então, aqui a resposta surpreendente, eu acho, né, é que a resposta é sim a essa questão. Não só esse método imbatível, insuperável existe, como a gente vai saber qual que é esse método. A gente vai ter uma fórmula para ele. Então, o caso geral para a classificação é a seguinte. É bem mais geral do que o que a gente considerou até agora. Primeiro, a situação mais geral é de que pode acontecer um custo de classificação, vai existir um custo de classificar erradamente um item. E esse custo pode variar de acordo com a classe. Eu vou explicar cada um desses três itens aqui em seguida. O segundo ponto mais geral que a gente vai querer é que uma das populações pode ser muito mais frequente do que a outra. Então, a situação pode ser muito desbalanceada. Eu tenho, pensando nas populações de indivíduos que clicam no anúncio e chegam numa certa página, se eles clicam ou não no anúncio, na verdade, eu sei já de antemão que uma parcela muito pequena da população vai clicar no anúncio, não importa o que eu faça. Eles não estão lá, muitas vezes, pelo anúncio. Então, eu já sei de antemão que, provavelmente, por melhor que eu seja, por melhor que eu faça, eu nunca vou conseguir muito mais do que 3% dos usuários que chegam numa página clicando num anúncio. Então, você pode ter uma situação de duas populações muito desbalanceadas, uma muito mais frequente do que a outra. E, finalmente, a distribuição pode ser bastante não gaussiana. Vamos voltar nesse primeiro problema aqui do custo de classificação. Pensa no exemplo do risco de crédito. O cliente solicita empréstimo no banco. A gente quer saber, no momento em que ele está solicitando o empréstimo, se ele é um bom risco, se ele vai pagar no prazo, ou se ele é um mau risco. E a gente se baseia nas várias características, features, que são medidas no momento do empréstimo. Porque eu não tenho bola de cristal, eu não tenho como saber se esse cara lá na frente vai me pagar, se a empresa dele vai dar certo. Então, eu vou olhar a idade, o sexo, o tempo como cliente, saldo médio, porcentagem do empréstimo em relação ao saldo, se ele já pagou o empréstimo antes, etc.
Imagina aqui que eu tenho a situação, eu vou pensar agora num custo de classificação como sendo uma matriz. Aqui está a situação verdadeira, o indivíduo que realmente vai se tornar um bom crédito lá na frente, e o indivíduo que lá no futuro eu vou descobrir que ele é um mau crédito. E do lado de cá, há possibilidades, as duas classificações que eu posso fazer no momento em que ele está tomando o meu crédito, com base na minha regra de classificação, que eu criei, de alguma maneira, eu classifico ele como sendo um indivíduo da população P1 ou da população P2. Então eu tenho essa matriz chamada de matriz de confusão aqui, que são as possibilidades de classificação atual e a situação real que só vai se revelar no futuro, que está do lado de cá. Então, indivíduos que caem aqui e aqui são indivíduos que foram classificados corretamente. Ele, de fato, é um bom crédito e foi classificado como um bom crédito. Esse cara me traz um custo zero. Essa regra de o indivíduo que é classificado dessa maneira, ele tem um custo de zero associado com ele. Eu não tenho perda nenhuma. Eu fiz a classificação correta. E do lado de cá eu tenho também um custo zero se o indivíduo que é um mau crédito é classificado corretamente como um mau crédito. Entretanto, fora aqui da diagonal principal, nessas outras duas diagonal aqui, eu tenho um custo. O custo, esse aqui, por exemplo, é o seguinte: o indivíduo, ele de fato pertence ao bom crédito, mas eu classifico ele como 2. E do lado de cá, o indivíduo é um mau crédito e eu classifico ele como 1. E esse custo aqui, isso me traz um custo, essas classificações erradas. E esses custos costumam ser diferentes. Por exemplo, esse custo aqui, o C2 pertencente a P1, que é esse daqui. Qual que é esse custo? Quer dizer, esse custo o cara é um bom pagador, mas eu identifico ele como um mau pagador, eu não dou um empréstimo para ele. Então, eu perco esse bom cliente. É o custo de perder esse bom cliente. É perder o pequeno ganho que pode ser obtido por juros do empréstimo para o banco, né? O banco ganharia ali um pouquinho de dinheiro com juros, mas é uma porcentagem sempre pequena. Do lado de cá, e esse outro custo aqui? É o custo de classificar como bom crédito um cara que é um mau pagador. E vamos supor que aqui o cara é tão mau pagador no sentido de não pagar mesmo o crédito. Você vai perder todo o dinheiro emprestado. Possivelmente vai ter até custos adicionais, porque você vai ter advogados, etc., o custo jurídico e tal. Então você vai perder, no mínimo, você vai perder todo o valor emprestado, que costuma ser maior do que aquele pequeno acréscimo de juros que você tem aqui por cima, na linha de cima. Então, num problema como esse daqui, um dos custos é muito maior do que o outro. Existem outras situações. O paciente chega no pronto-socorro com um traumatismo craniano provocado por uma queda, mais comum entre idosos e crianças, um acidente com moto, ou esportes, ou uma agressão física. Isso não é uma situação rara. Só para ter uma ideia, gente, acontecem 50 casos por 10 mil habitantes no ZEUA por ano. Disso daqui, do pronto-socorro, você tem essa entrada. São 2,5 milhões de atendimentos em pronto-socorros por ano, que resultam em 282 mil internações hospitalares e 56 mil mortes. Então, a decisão mais importante quando esse paciente dá entrada lá no pronto-socorro é saber se você tem que levar o paciente imediatamente para a UTI ou se ele pode ficar sob observação. Se ele for para a UTI, ele vai ocupar um leito, ele precisa de atenção muito mais redobrada, tem um custo para o hospital muito grande. No entanto, é muito comum que esse tipo de acidente aqui no crânio, né, ele se você não toma providências logo, você pode ter, nas primeiras horas, a lesão que vai ocorrer pode ser decisiva, pode causar lesões permanentes no indivíduo. Então é muito importante saber se aquela batida de cabeça e tal, ela pode levar a um problema muito complicado ou não, e se você deveria levar ele para a UTI ou não. Então, tem custos aqui de decisão errada e eles são muito diferentes. Se você levar para a UTI imediatamente, mas não tinha necessidade disso, você vai gastar recursos do hospital que podiam estar sendo usados de outra forma. Porque mais tarde descobriu que não precisava ter levado ele para lá. Foi uma batidinha de leve.
Por outro lado, deixar sob observação um paciente que necessitava de um tratamento intensivo pode significar a morte dele ou a lesão permanente. Então, os custos aqui são muito diferentes e eles têm impacto numa regra de classificação. Se a gente quiser minimizar o custo esperado de uma decisão ruim, a gente tem que levar em conta esses custos possivelmente, potencialmente muito diferentes. Como que a gente vai fazer isso? Bom, então nós vamos voltar nisso daqui. Além de considerar isso, de minimizar, levando em conta esses custos diferentes, o segundo ponto que a gente tem que tratar é o fato de que você tem um desbalanceamento, pode ter um desbalanceamento muito grande de duas populações. Por exemplo, no mercado de risco de crédito, maus pagadores são muito mais raros do que bons pagadores. Então, imagina uma situação como essa daqui que eu estou desenhando, em que tem uma separação bem razoável entre os bons pagadores e os maus pagadores, com base em duas variáveis apenas: o saldo médio da conta do cara e a porcentagem do empréstimo em relação ao saldo. Bom, está aqui, vamos imaginar que os créditos bons, que são grande maioria dos casos, são 99% dos itens que a gente tem, inclusive na amostra que está na minha mão. Tá? Mas pode ser que a amostra seja diferente, pode ser que na amostra eu tenha tomado, por exemplo, eu fui lá no banco, no banco de dados do meu banco, e peguei 3 mil indivíduos que são bons créditos e 3 mil indivíduos que são maus créditos. Eu tenho muito mais indivíduos que são bons créditos, mas eu peguei só 3 mil, de maneira que eu tenho uma amostra balanceada. Mas, na população, os dois grupos são muito desbalanceados. Eu fui no meu banco de dados e escolhi duas amostras de igual tamanho, dos dois casos. Mas, na prática, eu tenho uma quantidade muito maior de pessoas que pagam meu crédito no tempo do que de crédito ruim. Na prática mesmo, né? Na realidade. Bom, então tá aqui. E daí? E daí tá aqui o novo tomador de empréstimo. Ele chegou, é esse cara. E eu gostaria agora de classificar um novo item. Vamos pensar, por exemplo, naquela regra que a gente falou anteriormente, que é olha para a distância de Mahalanobis e imagina que essa distância de Mahalanobis, aqui, a distância tanto a esse quanto a esse daqui, seja a mesma para esse novo tomador de empréstimo. Só para... É uma situação, né, meio não é tão provável, não é que vai ser tão comum, mas vamos imaginar que essa regra te deixou na mão. Você não sabe, porque a distância está sendo a mesma, a distância de Mahalanobis, a um e a outro. Significaria que, nesse caso, você não sabe a quem atribuir, deveria jogar uma moedinha para cima para jogar para a população 1 ou a população 2? Não, veja só. Você já sabe que 99% dos casos vem daqui. E 1% apenas vem daqui. Quando você pegou os atributos, esses atributos não foram suficientes para você distinguir se ele está mais próximo desse grupo, em termos dos atributos típicos, do que desse outro grupo. Olha, mas a outra coisa que você sabe é que, para um novo indivíduo qualquer que está chegando, 99% das vezes ele vem daqui. E só 1% das vezes ele vem daqui. Se os dados que você coletou não são suficientes para você alocar um desses dois grupos aqui, não está dizendo de maneira mais clara a qual dos dois grupos ele pertence, se você está igualmente propenso a dizer que esses atributos parecem tanto pertencer ao grupo 1 quanto ao grupo 2, o melhor é usar essa informação aqui e falar, olha, dado que eu não sei, com base nos atributos, aonde jogar, eu vou jogar pela prevalência. Como 99% dos casos vem desse grupo, eu vou imaginar que esse cara aqui é um desses 99%. Então, se ele está igualmente distante, eu vou jogar ele para cá. Parece uma decisão razoável, né? Supondo que os custos de classificação também são iguais, tá? Supondo que os custos de classificação. Então, se você tem custos iguais, distâncias iguais, então você usa essa informação a priori. Parece razoável. Então, usar essa informação adicional de que existem mais pontos. Então, a ideia é que, como é que você pode misturar agora? E uma situação em que os custos não são iguais,
em que as populações são desbalanceadas e possivelmente essas distâncias aqui não vão ser iguais. Como é que eu misturo tudo isso? Como é que eu levo tudo isso em conta? Tem um terceiro ponto que a gente vai levar em conta aqui também. Nós estamos levando tudo em conta, vocês vão ver. A distribuição dos dados, ela pode não ser gaussiana. Então, no caso gaussiano, a gente tinha a fórmula da densidade de probabilidade, e aí comparar a distância de Mahalanobis era equivalente a comparar a densidade de probabilidades. Os dois métodos, na verdade, são um só. São equivalentes matematicamente. Mas a gente não sabe se existe outro melhor do que este. Vamos considerar o caso de duas distribuições, F1 e F2, arbitrárias. A gente não está restrito a densidades gaussianas, nem você precisa estar limitado a olhar só as distâncias de Mahalanobis. Você podia ter uma regra de classificação baseada em árvore ou qualquer outra. Então, o que nós vamos descobrir aqui agora é que, na verdade, existe uma regra de classificação que é a melhor de todas. Não tem nada melhor do que esse classificador. Ele é o classificador ótimo de Bayes e ele leva em conta tudo isso. O fato de que a distribuição pode não ser gaussiana, pode ter custos de classificação incorreta diferentes e as populações podem ser bastante desbalanceadas. Então, para entender esse método, a gente vai falar aqui sobre o custo esperado de má classificação, SEM. A gente tem duas densidades, F1 e F2, e uma regra. Imagine que você tem uma regra de classificação. Lembra sempre que, se você tem uma regra de classificação, você pode particionar o espaço das variáveis x1 e x2 em dois subconjuntos. Um conjunto R1, que é o composto pelos pontos, que você pega o ponto x, calcula a sua regra e ela diz, joga para a população 1. Ou então ela pode dizer, joga para a população 2. Então, essa regra automaticamente particiona o espaço, nesse caso aqui é o R2, porque só tem duas variáveis, dois atributos, particiona esse espaço em duas sub-regiões disjuntas, porque você não pode ter um ponto que vai para a população 1 e para a população 2 ao mesmo tempo, ou ele vai para 1 ou ele vai para 2, a nossa regra ela faz isso também. Então, são duas populações disjuntas e que compõem o espaço completo, porque todo ponto do espaço tem que ser jogado a uma das duas populações. Ok. Então, imagina, está aqui, olha, a densidade da população 1, a densidade da população 2, e, de alguma maneira, né, você vai usar essas informações, mas de alguma maneira você tem uma regra que propõe uma divisão do espaço em R1 e R2. Vamos colocar tudo isso aqui junto agora. Está aqui. Uma coisa simples seria, o grupo R1, se você tem uma regra minimamente boa, né, uma regra que não precisa nem ser a melhor de todas, a região, quando você separa lá e particiona em dois, a região R1, ela deve estar mais concentrada na F1, né? Quer dizer, a densidade F1 ela deve ser relativamente grande aqui no R1, enquanto que a distribuição F2 ela deve estar mais concentrada em cima da região R2. Então, o desenho aqui está meio exagerado, né? Bastante exagerado, exatamente para mostrar essa situação conceitual aqui. Então, é isso que eu falei anteriormente, definir uma partição significa criar uma regra de classificação. E, por outro lado, se você tiver uma regra de classificação, ela implica numa partição. Então, definir uma regra de classificação automaticamente é equivalente, né, a estabelecer uma partição do espaço. Porque se você, na verdade, começa de algum jeito maluco, você cria uma partição qualquer, pronto, você criou uma regra de classificação matemática. Se o ponto vier aqui do R1, joga para a população 1. Se cair aqui da região R2, joga para a população 2. Pronto, então, criou uma partição, você automaticamente criou uma regra de classificação. Tem uma regra de classificação, automaticamente você criou duas regiões do espaço. A região que vai cair, que vai para a população 1, e a região que vai para a população 2. Ok. E esse classificador, ou regra de classificação, é uma função matemática, determinística. Se você tiver um vetor x, vamos supor que as variáveis são
idade, sexo e renda, e suponha que um indivíduo, XI, ele tem 37 anos, é do sexo feminino e tem uma renda de 25 mil reais. E um indivíduo X2, o indivíduo J, tem as mesmas características, os mesmos atributos. Pois bem, o classificador ele não muda de valor ou de classe diante desses dois exemplos. A classe atribuída vai ser a mesma para os dois exemplos. É uma função matemática. Se você calcular G num ponto X, ele vai te retornar uma coisa, π1 ou π2, dependendo apenas desse vetor de atributos X. Então, se você tiver um exemplo X, a regra vai alocar uma das classes. Se você tiver outro exemplo X estrela, mas esse exemplo X estrela, esse outro indivíduo, ele tem os mesmos valores, os mesmos atributos em todas as coordenadas do vetor, a classe que você vai atribuir a esse novo item vai ser a mesma classe atribuída a X. Ok. Agora, vamos falar aqui da probabilidade condicional de classificar um objeto em π2 quando, de fato, ele é de π1. Então, ele está aqui no π2, ele é do π1, aliás, desculpa, ele é do π1, mas você classifica ele em π2. Isso é um erro, né? É um erro que a gente gostaria de evitar. Eu gostaria de tornar esse erro o menor possível, bem pequeno. Então, eu gostaria que todo mundo que fosse da classe π1 fosse corretamente classificado em π1. Então, com uma regra qualquer, dada uma partição do espaço, uma regra, ele vai induzir uma chance de você calcular, de você ter esse erro. A gente vai querer criar uma regra que torne esse erro pequeno. Então, vamos ver, quando que você classifica a pessoa em π2? Você classifica ele em π2 quando o vetor x pertence à região R2. Mas, de fato, ele veio da população 1. Então, é essa situação aqui. Olha, vamos imaginar agora, essa daqui está a densidade de probabilidade da população 1. Você gostaria de classificar um indivíduo que vem dessa densidade aqui no grupo R1, que é a região 1. Mas você criou essa linha azul aqui. Essa linha azul, ela tem parte dessa densidade que está do lado de cá dessa linha azul. Está caindo aqui na região R2. Então, de vez em quando, tem um indivíduo da população 1 que ele acaba caindo nessa região, que é a região do R2. São indivíduos que têm uns atributos meio diferentes, meio isolados e tal. Não é impossível deles aparecerem, mas eles aparecem com uma frequência não muito alta. Essa região verde aqui, ela está concentrada, essa densidade verde, ela está concentrada aqui no R1, né? Mas ele cai aqui. Bom, o que é a probabilidade, então, do indivíduo cair nessa região R2, a região vermelha, dado que ele vem da π1? Bom, matematicamente, isso é a integral da densidade da população 1 nessa região R2. Então, você vai vir, qual que é a chance? O indivíduo ele vem da densidade verde. Qual que é a chance dele cair na região R2? Porque se ele cair na região R2, mesmo tendo vindo da densidade 1, se ele cair na R2, ele vai ser classificado na população 2, se eu criei a partição usando essa linha azul. Então, qual que é a chance dele cair na R2? É essa aqui, olha, essa integral. Essa integral é o volume de F1 na região R2. Gente, isso daqui, o resto do argumento matemático que eu vou fazer é muito simples, não é muito diferente disso que eu fiz até agora, mas essas ideias, uma regra de classificação é equivalente a uma partição, e essa probabilidade, esse erro que está aqui, esse tipo de erro, ele é igual a essa integral, isso aqui é fundamental para o resto. Está claro até aqui, ou vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Não sei o quê. Tá claro, professor, até agora. Aí só sua. Alguém mais falou alguma coisa aí? Ok. Então,
De maneira similar, você tem um outro erro, né? A classificar em P2, aqui está errado aqui, né? Classificar em P1, dado que ele é de P2. Dado que ele é de P2, quer dizer, é esse aqui, a probabilidade de classificar em P1, dado que ele é de P2. É a mesma coisa, vai ser também a integral, né? Você vai vir aqui, vai ser a integral da vermelha, o volume da densidade vermelha, na região R1. Você tem que integrar sobre toda essa região R1 aqui a curva vermelha. Você não vai somar a curva vermelha na região R2. Isso daqui é o certo, né? É a curva vermelha na região errada, digamos assim. Então, que dá isso que está aqui. Desenhar em 3 dimensões é difícil, ainda mais eu tenho ali aquela coisa horrorosa, que é esses desenhos aqui, mas em uma dimensão, se fosse só um atributo, até ficaria bem mais fácil da gente entender isso. Imagina que, olha, essa daqui é a densidade do atributo na população 1. Então, indivíduos da população 1 têm esse atributo aí, sei lá, a renda do indivíduo. Então, aqui, ó, eles costumam ter renda mais baixa. E na população 2 está aqui. Essa distribuição, ela tem mais afastada aqui para cima. E vamos supor que a regra de classificação é simplesmente passar essa linha de corte e falar assim, se tiver abaixo desse valor, joga na população 1. Se tiver acima desse valor, joga na população R2. Tá. É uma regra arbitrária que eu pus aqui. Então, se você tiver esse tipo de regra, observa que o que são aqueles erros. Aqui, olha, essa área que está aqui vermelha, isso o que é isso daqui? É a probabilidade. O indivíduo veio da população 2, mas ele foi classificado na população 1. Então, você está gerando um dado, essa renda do indivíduo, de acordo com a densidade da população 2, que é essa daqui, mas esse indivíduo, ele acabou tendo uma renda meio baixa aqui, não muito alta, até mais parecida com a F1 do que com a F2. Mas não importa, a regra que você criou é essa daqui, é muito simples. Caiu abaixo desse ponto, joga para a população 1. Então, qual que é a chance de você fazer esse erro? Ele vem da 2, mas você joga ele na 1. É a chance do ponto vindo da F2, dele cair nessa região aqui, essa área que está aqui de baixo. É esse volume aqui, ó, essa integral. Do mesmo jeito, aqui na linha verde, né, seria o outro tipo de erro. Né? Então, o que a gente gostaria de fazer? A gente gostaria de tornar esses dois erros o menor possível. Zeros, de preferência. Só que observa como que, vamos pensar numa regra de classificação muito simples, que só passa um único ponto de corte, que é essa linha preta que está aqui, e separa para baixo, que é onde está concentrada a distribuição verde, eu jogo para a população 1. Para cima dessa linha, eu jogo na população 2. Observa o que acontece se você mexe com essa linha preta. Se você mexer com essa linha preta, a área verde, se você puxar ela aqui para a esquerda, né? Se você descer ela para cá, a área verde aumenta. Claro que a área vermelha diminui, se você puxa, mas a área verde aumenta. Então, você, ao escolher uma linha preta aqui, necessariamente, se você muda essa linha preta de lugar, uma dessas coisas aumenta e a outra diminui. Então, tem um trade-off entre essas probabilidades de classificação incorreta. Como é que você deveria escolher uma boa partição R1, R2 do espaço RP? Lembra que a gente tem custos diferentes relacionados com esses dois erros que podem estar sendo cometidos. E, além disso, você tem um desbalanceamento. Tem muito mais gente vindo de um grupo do que vindo do outro. Então, tem dois erros, eles têm custos diferentes. Nós vamos minimizar o custo esperado de má classificação. O custo médio de má classificação. É impossível prever exatamente o que vai acontecer. Se eu vou errar, se eu não vou errar, se eu vou errar do tipo 1, se eu vou errar o outro tipo de erro. Eu não tenho isso. Então, o que eu vou fazer é quanto que, em média, você espera errar? Quanto que, em média, vai te custar o erro que você vai fazer? Vamos imaginar o seguinte, olha, nós temos aqui a gente tem as probabilidades de que os indivíduos vêm dos dois grupos. P1 é a probabilidade dele vir da população 1,
P2 é a probabilidade dele vir da P2, possivelmente são bem diferentes, elas somam 1, né? P1 mais P2 somam 1, o indivíduo ou ele vem da 1 ou ele vem da 2, mas uma delas é muito maior do que a outra. Então, olha aqui o quadro geral no esquema qualquer de classificação. Tá aqui todos os indivíduos. Eles, de fato, uma parte deles vem da população 1 e uma parte deles vem da população 2. Quando ele vem da população 1, você pode classificá-lo na população 2, e se você fizer isso, você vai cometer um erro que tem esse custo aqui embaixo. Se ele vem da população 1, mas você aloca ele, classifica ele na população 1, você tem um custo de 0. Isso é ok, beleza. Se ele vier, também tem um custo de 0. Classificar ele como 1, você vai ter um custo, que é esse cara aqui, que possivelmente é diferente do primeiro custo do lado de cá. Então, nessa situação aqui, agora, então tá aqui, olha, com que probabilidade a gente tem... Você vê, então, que todo indivíduo, ele vai cair numa dessas 4 caixinhas aqui. Ele vem ou da população 1 ou 2, e depois ele é classificado em 1 ou 2. Então, ele está em uma dessas 4 caixas. Essas 4 caixas, elas têm custos diferentes aqui embaixo. Né? Aonde que o indivíduo vai cair? O novo item que vai chegar? Não sei. É aleatório. Né? Ele pode cair aqui, ele pode cair aqui, ele pode cair aqui, ele pode cair aqui. Depende de parte dos indivíduos vem da população 1, parte vem da 2, e os atributos vêm de acordo com essa densidade. Eu não sei, não tem como prever aonde cada indivíduo futuro vai cair. Bom, mas tem uma coisa que você pode predizer. Você pode calcular qual que é a proporção de indivíduos futuros que vão cair em cada uma dessas classes aqui. Porque você sabe que esse grupo que vai cair aqui, ele tem um custo de 0. Esse cara aqui tem um certo custo e esse outro aqui tem um outro custo. Vamos imaginar que esse primeiro custo aqui é muito maior do que esse daqui. Então, de alguma maneira, você gostaria de, olha, embora seja completamente aleatório aonde que ele vai cair, eu gostaria de que esse custo aleatório que eu vou ter, eu tenho um custo aleatório, ele pode ser 0, 0, ele pode ser esse custo, ou ele pode ser esse custo aqui. Mas qual que é o custo médio que eu vou ter? Eu não posso predizer para cada indivíduo o que vai ser, mas eu posso ter uma ideia do custo médio. Então, qual que é a proporção de indivíduos que vai cair, por exemplo, nessa caixa aqui? Bom, os indivíduos que caem nessa caixa, e que, portanto, tem esse custo, eles fazem isso com essa probabilidade que está em vermelho. Na verdade, o texto vermelho está errado. Deveria ser isso daqui. Tá? Então, esse R1 aqui está errado e o P2 também. Então, é essa fórmula que devia estar aqui, tá, gente? Eu acabei tendo isso aqui como uma imagem, então eu não consegui trocar esse texto aqui. Essa probabilidade, então, o que ela é? É a seguinte, olha só. Ela vem aqui, qual que é a probabilidade de cair aqui? Bom, a primeira coisa, o indivíduo tem que vir da população 1. Então, P1 indivíduos vem da população 1, P2 vem para o lado de cá, vem para a população 2. Então, ele primeiro tem que cair aqui. Ele faz isso com essa probabilidade P1. Em seguida, ele tem que ser classificado em 2. Dado que ele é da população 1, ele é classificado no 2. Aí eu estou cometendo um erro. Qual que é a chance disso acontecer? A chance disso acontecer está aqui. Ele é da população 1, mas ele é classificado no grupo 2. Então, a probabilidade é, primeiro, qual que é a probabilidade? Qual que é a chance dele vir da população 1 e ser classificado na 2? É a chance dele vir da 1, e dado que ele é da 1, ele cair em 2. Então, cada uma dessas caixinhas que está aqui, ela tem uma probabilidade de acontecer. Errou aqui.
Eu não pus ali? Não, não pus. Então, cada uma dessas caixinhas aqui embaixo, ela vai ter uma probabilidade similar a essa daqui. Tá? É fácil, é só você pensar aqui no que teria que ser em cada um desses 4 casos aqui. Então, a gente tem agora a variável custo, ela é uma variável aleatória, e ela tem 4 valores possíveis. Uma variável discreta. Ela tem esse valor possível, esse valor, 0, esse outro valor, 0, na verdade esses dois são iguais, né? Então são só 3 valores distintos, e esse outro valor. Qual que é a chance de ter esse valor, qual que é a chance de ter esse, qual que é a chance de ter esse? São as probabilidades que vão estar aqui embaixo. Você multiplica o custo pela probabilidade e soma para ter o custo médio esperado, ou custo esperado de má classificação. Porque a classificação correta tem custo 0, né? Então você só tem custo realmente quando você tem má classificação. Então, o custo esperado ou o custo médio de má classificação que está aqui. Qual que é o valor esperado do custo que a sua regra de decisão está trazendo para você? É 0 vezes a probabilidade de acertar, custo 1 vezes a probabilidade de fazer o primeiro tipo de erro, custo 2 vezes a probabilidade de fazer o outro tipo de erro, e estão aqui as fórmulas exatas no final. Então, é cada um daqueles 2 custos, multiplicando as probabilidades, porque no outro caso é 0, você pode ignorar. Então, esse cara é o custo esperado de má classificação. Agora, o que a gente quer é achar as regiões R1 e R2 que minimizam esse EMC. Essa quantidade aqui, totalmente teórica, os custos estão aparecendo aqui, o custo de má classificação. Aqui você tem a prevalência de cada uma das duas populações, se uma é muito mais presente do que a outra, uma acontece mais do que a outra. E aqui a parte que é induzida pela regra de classificação. Ela está te falando, o indivíduo veio do P1, aonde que você tem que pôr aquele X, se você vai jogar ele no R2 ou no R1. O que a gente vai encontrar agora, então, é as regiões R1 e R2 que minimizam esse custo médio de má classificação de maneira absolutamente teórica, completamente geral. E mais, essa regra de classificação é ótima, porque ela é a que torna mínimo esse custo médio de má classificação. Nenhuma outra vai conseguir fazer melhor do que você, do que essa regra que a gente vai ver agora. E a regra é essa que está aí dentro desse slide. O que ela faz? É uma regra que a gente viu anteriormente, mais ou menos. Ela vai falar o seguinte: você vai jogar na população 1 todo ponto, todo vetor de atributos, tais que isso aqui aconteça. O que é isso daqui? Então, tem 3 pedaços aqui em cores diferentes. O primeiro que você vai fazer é o seguinte: você vai comparar para esse vetor X, você vai olhar quanto que é a densidade dele na população 1 vis-à-vis a população 2. Em princípio, se for muito mais frequente, muito maior a densidade dele na população 1 do que na população 2, você devia realmente jogar ele para 1. Vamos supor que essa razão aqui é igual a 10, ou seja, olha, a densidade do X na população 1 é 10 vezes maior do que a densidade da população 2. A densidade, o X na população 2, ele está numa região que tem pouquíssima chance de aparecer. A probabilidade é muito pequena comparada com a probabilidade, né, a densidade na população 1. Então, joga para a população 1. Ok, você vai fazer isso olhando só a F1 e F2, mas aqui entram os outros termos que a gente estava falando anteriormente. Na verdade, não basta olhar se o F1 é maior do que o F2. O F1 tem que ser razoavelmente maior do que o F2. Quanto maior do que o F2? Ele tem que ser maior do que uma razão de custos entre os 2 tipos de erros e uma fração que mistura as 2 prevalências. Então, vamos olhar cada um desses pedaços aqui agora, né? Mas essa parte verde, ela está levando em conta os custos, a parte vermelha está levando em conta a razão de probabilidades a priori, e a parte azul, a razão das densidades das 2 classes. Se você olhar, então, você vai ver o seguinte: gente, mas é uma regra muito simples. É muito simples.
E essa regra é a melhor regra possível e imaginável. Não adianta você pensar em SVM, árvore de classificação, qualquer outra. Se você quiser uma que realmente te traga o menor custo do erro de classificação, é essa regra aqui. Então, daqui a pouco a gente vai falar qual a dificuldade para aplicar essa regra aqui na prática e qual a utilidade que ela tem para a gente. A gente vai ver que, na verdade, essa razão aqui ela é difícil de ser calculada na prática, a menos que as amostras sejam muito, muito, muito grandes, mas essa regra ótima, ela é muito importante, que ela serve o tempo todo para a gente checar se regras que estão sendo propostas, elas podem chegar pelo menos próximo disso que seria a regra ótima de classificação. Eu fiz uma revisão recentemente para eu esqueci agora qual foi a conferência, não sei se foi, acho que foi o Neurips, foi o Neurips, alguém fazendo exatamente esse estudo, tentando verificar se algumas das regras de classificação de imagens propostas pelo Deep Learning, o quão afastados eles estariam dessas regras, que seria a regra ótima, o quanto que o Deep Learning consegue descobrir no final essa regra aqui. E eu não sei se o paper foi aceito realmente no final, a gente ainda está numa fase de discussão do paper, não foi definido completamente, mas o paper era bem legal, eu recomendei a aceitação dele, eu achei muito bonito o paper. Então, o que nós vamos ver agora é como é que isso aqui foi descoberto. Como é que a gente sabe disso? Quer dizer, você tem isso daqui, AMC é isso daqui. Como é que eu sei que o que minimiza esse AMC é essa regra que está aqui? Você olha a densidade e verifica se ela é maior do que uma constante. Observa que esse lado direito aqui, ele não depende do X. Isso aqui uma população, P2 P1 é 0,99 e P2 é só 1%, 0,01. Então, isso aqui é 0,01 dividido por 0,99. Ponto. Uma constante. E aqui é o custo. Um dos erros é 100 vezes maior do que o outro. Então, essa razão aqui é 100. Então, isso aqui é 100 vezes alguma outra coisa, uma outra constante. Você vai olhar se essa densidade ela é maior do que essa constante vezes F2. Se essa razão é maior do que esse número constante que aparece aqui. Então, é muito simples a regra. É surpreendente que ela seja a melhor de todas. Então, vamos ver. Qual que é a demonstração disso? Essa é uma demonstração importante, porque em vez de só jogar a fórmula aqui, vamos gastar esses 20 minutos finais tentando entender como que um resultado tão poderoso como esse, como é que ele é obtido. Isso são os fundamentos, né, as ideias fundamentais que tem por trás, é a pesquisa que é feita. Esse é um resultado já antigo, tá, gente? Não é um resultado não é um paper que está sendo submetido para o Neurips agora, não. Esse é um resultado clássico, mas ele ainda é super importante. Então, como é que ele é obtido? Lembra que definir a região R1 e por tabela R2, porque a R2 é o complementar do R1. Quem não está no R1 está no R2, né? Então, definir, no espaço das variáveis, definir uma região e chamar ela de a região de jogar na população 1, definir a R1, é a mesma coisa que definir uma regra de classificação. Toda regra de classificação implica numa partição do espaço, toda partição automaticamente está determinando uma regra de classificação. Então, eu quero encontrar aquela regra, ou seja, aquela partição que minimiza o EMC, onde o EMC é essa fórmula que está aqui. Vamos olhar a parte em que entra a regra de... Essa aqui é uma constante, que é o custo, o primeiro tipo de custo, de erro. Aqui é o outro, uma classificação, outro custo. Aqui é a presença da população 1, a presença da população 2, a presença da população 1. E aqui é que entra, né, nessa probabilidade aqui do meio, é que de fato entra a regra de classificação, a região R1 e R2. Então está aqui, essa primeira a gente já tinha visto antes, o indivíduo ele vem da população 1, mas ele é jogado na população 2, ele caiu na região da população 2. Então você vai integrar a densidade que gera o ponto em cima da região R2 que você definiu.
Então, essa probabilidade aqui é igual a essa integral. Do mesmo modo, essa outra probabilidade é igual a uma integral equivalente, né, análoga. Como o R1 e R2 particionam o espaço, todo ponto do espaço tem que cair ou na população 1 ou na população 2, então a gente sabe que, também a gente sabe, a densidade da população 1, se eu integrar no espaço inteiro, ela é igual a 1, porque é uma densidade de probabilidade. Essa é uma regra de densidade de probabilidade, né? Toda densidade de probabilidade tem isso aqui. Ora, mas como a regra de decisão quebra isso em dois pedaços, a integral no espaço inteiro é a mesma coisa que a soma da integral na região 1 mais a integral na região 2. Bom, essa primeira integral aqui, olha, essa integral, você observa que ela está aqui, ó, esse pedaço. Então, esse pedaço que está em azul, eu posso escrever ele como sendo, passando isso para o outro lado de cá, como sendo 1 menos essa primeira integral aqui. Só esse truquezinho. Vocês já vão entender por que eu vou fazer esse truque. Então, eu vou substituir a integral que está em azul, aqui em cima, por essa integral que está em vermelho, pela expressão que está em vermelho. Então, está aqui. Substituir já. Tá? E agora, observa o seguinte, que nessa expressão aqui que está em vermelho, eu vou agora multiplicar essa constante aqui, esse custo aqui pelo CP, por esse cara, vou multiplicar aqui também por essa integral, vou pegar esse P1 também multiplicar aqui, de maneira que vou, então, realinhar esses negócios. Vou multiplicar também esses custos, cara, pelas integrais aqui. Por que eu fiz esse truque aqui de mudar? Por que eu estou fazendo essa mudança aqui? A razão é a seguinte, eu não consigo misturar esses dois termos, porque uma das integrais é sobre a região R2 e a outra é sobre a região R1. Mas eu consegui agora escrever essa daqui como sendo uma integral, e tem uma constante ainda, sobre a mesma região R1. E como ela vai ser sobre a mesma, eu vou conseguir colocar as coisas debaixo da mesma integral. Então, o que eu faço aqui? Multiplico essas constantes aqui dentro, quer dizer, vou multiplicar por esse termo primeiro aqui, que é 1, multiplico aqui por essa integral, aqui, e realinho, né? Realinho as coisas. Então, vou ter aqui o primeiro termo, esse cara e esse π1 vezes 1, esse termo que está aqui, mais... Agora, imagina, essa constante aqui, na hora que eu multiplico ela para a integral, eu posso passar ela para dentro da integral, porque é uma constante. Esse mesmo π1 aqui, multiplicando aqui a integral, eu também vou passar ele para dentro da integral, porque ele também é uma constante. Então, essa primeira R1 aqui vai ser a mesma coisa que, aliás, como tem um menos aqui, ó, ele vai ser esse pedaço que está aqui, olha. Esse pedaço que está aqui. Já essa integral aqui, eu vou passar esse C aqui para dentro, vou passar esse π2 para cá, esse parênteses aqui final, ele não devia estar aqui, tá, gente? Não devia existir aqui, não. Vou passar o π2 aqui para dentro, então é esse pedaço que está aqui. Então, observa, eu escrevi agora o ENC como sendo essa expressão. Vamos olhar para essa expressão. Aonde eu estou querendo escolher uma regra de classificação, ou seja, uma partição do espaço que minimize esse EMC. Esse primeiro pedaço aqui não depende dessa partição, não depende da regra de classificação, depende do custo da prevalência da população, mas é uma constante, tanto faz qual que é a regra de classificação que você vai dar. Aonde que a regra de classificação está entrando? Bom, ela está entrando aqui, ó. Quando você escolhe uma região, você está determinando a região em torno aonde você vai estar fazendo a integral. Então, você tem que escolher uma regra de classificação que faz com que essa integral fique pequena. Essa integral fique pequena. A regra de classificação, ela está aqui dentro também? Vamos ver, porque se tiver aqui dentro, vai ficar um caos isso daqui, vai ficar difícil. Não, isso aqui é uma constante. Isso aqui é a prevalência da população 2. Isso daqui é a densidade da população 2. Isso não depende da regra de classificação.
A regra de classificação, lembra, lá atrás, ó. Aqui está. A F2 é a densidade vermelha. A F1 é a densidade verde. A região R1 e R2, elas são criadas com a linha azul. Tem nada, claro que a linha azul vai ser criada, uma boa linha azul é uma linha que separa bem essas duas densidades. Mas você pode ter a liberdade de criar a regra de classificação do jeito que você quiser. Então, o que está entrando aqui, a F1 e a F2, o que está entrando aqui, essa F1 e F2, não tem nada a ver com a regra de classificação. Não estão fixas lá. A regra que vai ser criada em função delas, né? E não elas que vão se alterar se você alterar a regra de classificação. Elas estão fixas. Então, o que a gente precisa é fazer com que essa integral aqui seja mínima. Escolher o R1 de maneira que esse AMC seja o menor possível. Isso significa fazer essa integral pequena. Vamos olhar para o que está aqui dentro da integral, que é esse HX. Né? O primeiro termo aqui, esse aqui, ele não envolve o R1. O segundo termo, escolher a região R1, é a mesma coisa que escolher a região em que a gente vai integrar, ou somar, né? Lembrando que integral é meio que soma, né? Uma soma contínua, essa função HX. E a função HX que está aqui, ela não envolve a regra de classificação, a R1. Estão fixos essas coisas todas, a F1, a F2, o P1, o P2. Então, para minimizar... bom, quando você percorrer o espaço RP todo, você vai ter, para alguns valores de x, esse HX é maior. Você vê que tem uma diferença aqui, né? Um valor negativo. Então, deve ter alguns x em que essa HX é positiva, deve ter alguns x em que essa HX é negativa, né? Deve ter isso, se você percorre o espaço inteiro. Então, o que você está querendo é, na verdade, retalhar esse espaço, pegando só uma região, de maneira que, na hora que você fizer a soma desses termos, essa soma seja a menor possível. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tornar a integral o mais negativa possível. Essa é a maneira de fazer com que esse AMC seja mínimo. Como é que a gente consegue isso? A gente consegue isso escolhendo a R1 como sendo aquele conjunto de pontos no espaço, tais que a AHX é menor ou igual a zero. E isso é o que minimiza o AMC. Não sei se isso está claro, mas vamos gastar só um pouquinho mais de tempo, porque é um aspecto sutil e, de repente, a gente descobre que é muito fácil. Porque o EMC, eu estou afirmando, né, que ele vai ser minimizado se a gente escolher o R1 como sendo esse conjunto aqui. O R1 vai ser aquele conjunto de pontos do espaço, tais que a função HX é menor que zero. A função HX é essa que está aqui, debaixo dessa chave. Essa função. Então, o EMC, então, é aquela constante, né, mais essa integral I aqui, onde essa integral I é isso daqui. HX é aquela expressão grande. Então, veja que, de fato, é isso que vai acontecer. Como essa HX ela não depende da R1, a ideia é assim, como é que você torna isso daqui o menor possível? Você tem que minimizar essa I. Você tem que escolher, se você tiver pontos HX que são positivos, na hora que você integrar, essa integral vai aumentar. Vai aumentar, você está somando coisas positivas nela. Então, o único jeito de deixar isso aqui o menor possível é se você tiver esse HX menor que zero, ou menor ou igual a zero. Então, se isso não estiver tão claro para você, eu estendi um pouco mais esse argumento no livro. Então, você pode dar uma olhada lá no livro que vai ter esse argumento estendido. Mas o que significa HX ser menor que zero? HX ser menor ou igual a zero, vou pegar a expressão toda do HX aqui agora, essa expressão zona, e colocar ela aqui. Ela tem que ser menor ou igual a zero. Eu vou pegar o custo, essa probabilidade, essa prevalência, jogar para o outro lado. Aliás, vou pegar esse lado negativo aqui, jogar para o outro lado e reordenar. Vou deixar do lado direito aqui só as densidades. Vou deixar F1, vou passar F2 para o lado de cá e pegar esses outros termos e jogar para o lado de lá. E pronto. Então está aqui. Quando que
quem que vai estar no R1? São aqueles pontos em que Hx é menor que zero. Mas quem são os pontos x em que Hx é menor que zero? São aqueles pontos x, tais que a razão de densidades, às vezes também chamada de razão de verossimilhança, no ponto x, é maior ou igual a essa constante que aparece do lado de cá. Então, são os pontos x do espaço em que a F1 é suficientemente maior do que a F2. O que é suficientemente maior? É maior do que essa constante aqui. É essa constante vezes a F2. Né? Tem que ser maior do que isso. Tá até aqui a explicação do Hx ter que ser menor, tá, gente? Aliás, eu tinha falado que tinha feito lá no livro. Tá aqui nesses próprios slides. Eu vou deixar para você dar uma lida aqui, se você quiser. Esses slides aqui estão tentando mostrar que realmente, se você somar alguma coisa a mais aqui no Hx positivo, você vai ter um erro. Você vai encontrar um resultado pior. Então, qual que é o resumo desse classificador ótimo de Bayes? Em cada caso, a gente observa um vetor aleatório x. A gente tem duas populações, P1 e P2. Um novo caso vem da população P1 com probabilidade P1, da população P2 tem com probabilidade P2. E existem duas densidades, da população 1 e 2. Tem dois cursos de classificação erradas. Baseado em x, a gente quer predizer a classe 1 ou 2. Cada regra de classificação tem o seu custo esperado de má classificação. Dentre todas as regras possíveis e imagináveis, aquela que torna mínimo esse SM é uma regra muito simples. Ela fala o seguinte: olha a razão de densidades. Se essa razão aqui, da 1 sobre a 2, for maior do que uma certa constante, joga para 1. Se for menor, joga para 2. Essa regra, ela é bem intuitiva e gera um algoritmo muito simples. Eu vou deixar para vocês lerem esses slides aqui finais, que está tentando discutir essa regra. Em casos particulares, eu coloco os P's iguais, os C's iguais e tal. Então, estou tentando explicar de maneira intuitiva essa regra, mas a gente já viu anteriormente. Vou deixar você ler isso daqui. Leia, por favor, não deixe de ler. Acho que são explicações razoáveis. E tentando discutir o que está acontecendo em cada um dos casos. Aqui o caso do gaussiano. Esse caso gaussiano, então, é simplesmente aplicando, a gente tem a densidade gaussiana aqui, e para essa densidade gaussiana, o que seria essa razão de densidades? Então, se você olhar a razão de densidades, né, você lembra que a regra ótima é essa daqui, mas essa razão, no caso gaussiano, ela fica igual a isso daqui, onde tem essas duas constantes, K1 e K2, são essas constantes aqui, o determinante de sigma, etc. Então, tem esse K1 e K2 está entrando aqui. Então, tomando o log dos dois lados, e mudando de lado alguns termos, você vê que a regra é a seguinte: você aloca o x à população 1, se a distância de Mahalanobis do x à população 1 for menor do que a distância de Mahalanobis à distância 2, mais uma constante que leva em conta os custos de má classificação, a prevalência de um grupo em relação ao outro e uma diferença entre os determinantes das duas matrizes sigmas. Se sigma 1 for diferente de sigma 2, esse K1, K2, ele leva em conta essa estrutura de correlação das duas variáveis aqui. Então, de novo, eu deixo mais detalhes aqui sobre essa fórmula nos outros slides, eu vou deixar para você ler. E é isso, pessoal. Então, aqui mais alguns detalhes, assim, são realmente só pontos adicionais para você olhar. Não tem muito... não tem uma utilidade tão grande aqui nessa parte final, mas acho que o tempo já está curto, não vou gastar mais tempo com isso. O que a gente vai ver só na próxima, depois com alguns notebooks e com exemplos na próxima aula, o que ficariam essas regras quando a gente tem algumas densidades que a gente conhece, como no caso gaussiano.
Aí vão aparecer aquelas linhas e umas parábolas. Mas é isso. Então, por hoje, eu não vou falar dessa parte final aqui, que é uma parte mais detalhada. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o LDA, o análise discriminante linear, e gastar um tempo no inicial da aula com o notebook, onde a gente vai fazer essa regra de classificação ótima do Bayesiana, que a gente viu aqui na aula de hoje. Então, tem alguma pergunta, alguma questão, pessoal? Professor, minha pergunta, eu acho que já, só para confirmar minha hipótese mesmo, assim, se essa é a melhor, por que não é tão usual esse tipo de análise? É custo computacional? É isso? Não, é porque para você fazer essa eu apaguei aqui, aquela razão de densidades, ela é mal estimada nas caudas, exatamente aonde você mais precisa. Deixa eu chamar ela aqui de novo, espera aí. Onde que está aqui? Não. Isso aqui foi uma aluna passada, ela digitou isso para mim. Uma grande ajuda, a Karen. Maravilha. Isso aqui estava... Aqui tá... Ah, estava aqui, estava faltando. Eu achei que eu estava no último slide, não estava. Quais são os prós e os cons do classificador de Bayes ótimo? O primeiro deles é que, para você usá-lo, você precisa conhecer as duas densidades. Essas duas densidades aqui, a F1 e a F2, para você calcular essa razão que está aqui. Cadê? Oh, meu Deus. Aqui. Essa razão aqui, né? Essa F1 sobre a F2. Mas, geralmente, se você assumir, por exemplo, que é uma gaussiana, é fácil, basta você calcular só o vetor de médias, a matriz de correlação, né? E você já tem direto lá as densidades, e com a fórmula para elas. Mas, muitas vezes, a gente não tem, o vetor não vai ser gaussiano, você não sabe qual que é a densidade, e se você, então, não conhecer essa densidade, você vai precisar estimar essa densidade. E muitas vezes você vai estimar essa densidade sem assumir uma distribuição simples como a gaussiana. Você vai fazer uma estimativa não paramétrica dessas densidades, uma estimativa parecida com aqueles histogramas que a gente mostrou no início do nosso curso, os histogramas multivariados. Não, a maneira simples é a seguinte: você chega num ponto qualquer do espaço, você pega uma região em torno dele, uma vizinhança, e fala qual que é a proporção de pontos do tipo 1 e do tipo 2 que eu tenho aqui dentro. O que vai acontecer é que nas regiões de maior interesse são aquelas regiões que têm poucos pontos presentes, poucos pontos na sua amostra rotulada. Então, essa razão, a F1, tanto a F1 quanto a F2, ela provavelmente tem um valor pequeno, não são muito grandes. Estou querendo dizer o seguinte, deixa eu voltar lá atrás no meu desenho. Numa situação multivariada grande, a situação de muito interesse não é... Se o ponto cair aqui, ó, no centrão aqui da distribuição 2, ou aqui bem no meião da F1, provavelmente você não tem muito problema para jogar eles na população 1 ou 2, e qualquer regra de classificação vai fazer isso bem. Porque, a menos que a regra seja um lixo, mas as regras que a gente aprende e tal, elas conseguem discriminar bem esse centro aqui. O problema é as caudas, o problema é aqui nas beiradas, nos locais onde tanto a população 1 quanto a população 2, não é óbvio para onde que você deveria jogar o ponto. Não é um ponto tão comum, não tem tantos outros pontos, tanto na amostra 1 quanto na amostra 2, parecidos com esses caras. Então, esses indivíduos, a F1 ela é próxima de 0 ali, que é uma situação, uma região onde os pontos são mais raros, e a F2 também ela é próxima de 0. Imagine que a F1, por exemplo, é igual a 10 a menos 4, e a F2 é 2 vezes 10 a menos 4. Então, é 2 vezes maior. Só que as duas são muito pequenas.
E o que vai acontecer é que você vai tentar calcular essa F de maneira baseada nos dados. Qualquer pequeno errinho que você tiver, se em vez de 10 a menos 4, que seria o valor no ponto X da F1, você estimar como um pouquinho maior do que isso, e um pouquinho maior pode ser ordens de grandeza maior. Se aparecer 3 ou 4 pontos da população 1 ali, essa razão ela fica altamente instável. Essa razão aqui, ela é muito instável quando a densidade 1 e 2 elas são próximas de zero, elas não são muito altas. A menos que você tenha uma amostra gigantesca para você estimar essas densidades aqui, geralmente isso daqui vai ser muito pequeno. Isso lá em Machine Learning você aprende, é chamado de o curse, a maldição da dimensionalidade. Quando os dados são de alta dimensão, 2 dimensões, aquilo ali seria fácil, é um problema. Aí você faz o gráfico e olha. A gente não precisa de muita teoria para esses casos, mas quando a gente tem um vetor X de alta dimensionalidade, é praticamente impossível a gente conseguir uma boa estimativa para essas razões aqui, em pontos gerais. Então, acaba que essa regra, que é a regra ótima, ela, na prática, a gente não consegue usá-la em problemas onde o vetor X tem uma dimensionalidade alta. Em princípio, a gente pode estimar ela via o que a gente chama de Kernel Density Estimation, que é o kernel, mas a dificuldade vai ser encontrar a região R1 em espaços multidimensionais. Além disso, essa regra é realmente a melhor de todas, é ótima, quando você tem como objetivo minimizar o SM. Se você tiver uma função objetivo diferente, ela já não é mais a ótima. Então, pode ser que, tendo um objetivo diferente de minimizar o custo médio de má classificação, você tenha que procurar regras diferentes dessas daqui. Por outro lado, as vantagens é que, para o SM, ela é a melhor de todas, ela é bastante simples, ela é intuitiva e, em alguns problemas, a gente sim consegue usá-la. Principalmente aqueles em que você pode assumir, por exemplo, uma coisa próxima de uma gaussiana para o seu vetor de atributos. Então, em vários problemas, a gente pode sim utilizar esse classificador ótimo. Em outros problemas, como esse do Deep Learning, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr esse paper que, aliás, deixa eu ver primeiro se ele vai ser aceito ou não, e se ele não for aceito, eu não posso divulgar o paper. Ele sendo aceito, eu vou colocar ele para todo mundo ver. Bom, essa ideia é legal de, em certas situações, a gente consegue ver que Deep Learning consegue chegar próximo desse classificador de Bayes ótimo aqui, quando o Deep Learning pode ser usado. Bom, então é isso. Não sei se eu respondi a pergunta ou se tem mais perguntas. Respondeu sim, professor. Obrigado. De repente, esse arquivo, não está no archive, esse artigo? Não, mas mesmo ele sendo anônimo, ele é anônimo. Mesmo ele sendo anônimo, em princípio, eu não posso divulgar. Não, estou falando no archive. Ah, não sei se ele está no arquivo, mas se ele tiver, ele está com um nome diferente, o cara não pode colocar o mesmo nome, porque senão eu iria lá e veria quem que seria A ideia dele submeter anônimo é exatamente para que seja duplo cego, né? Nem o revisor sabe quem são as pessoas que submeteram, e nem os autores sabem quem são as pessoas que estão fazendo as revisões. Mas isso já está na fase final da discussão, é mais uma semana no máximo, a gente já vai ter o resultado. É isso, pessoal. Então, se não tiver mais perguntas... Então, tá bom. Quinta-feira a gente se vê no final. A gente vai ver um notebook onde a gente vai implementar essas ideias aqui, essa regra, nos casos em que a gente consegue fazer essa regra. E depois a gente vai passar para essa última partezinha, essa outra parte que tem uma outra ideia um pouco diferente, que é chamado de LDA, análise discriminante linear. Tá? É um outro assunto, um outro tópico. Então, até quinta-feira, a gente se vê, mesma bate-hora, mesmo bate-canal. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima.